Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição desta semana? Jacó sucedeu a Isaac como o elo seguinte na cadeia genealógica, que transmitia a semente messiânica. Enquanto seus predecessores, Abraão e Isaac, geraram 2 ramos genealógicos, sendo que apenas um deles foi mantido na linhagem da aliança, Jacó foi o primeiro patriarca que gerou a linhagem singular da aliança, as 12 tribos do povo de Israel. A vida de Jacó foi repleta de lutas e problemas. Nesta semana, acompanharemos suas lutas desde seu nascimento até o momento de seu exílio na Mesopotâmia. Seu temperamento e destino já estavam sinalizados no ventre de sua mãe, onde lutou com seus irmãos pela supremacia. Jacó saiu de sua mãe com uma mão no calcanhar de seu irmão. Mais tarde, ele enganaria Esaú com uma refeição de lentilhas para ganhar a preeminência e roubaria a bênção do direito de primogenitura. Como consequência, Jacó teve que fugir para seu tio em Padã-Arã, a fim de escapar da ira de seu irmão. No exílio, foi enganado por seu tio e, como resultado, foi obrigado a trabalhar para ele por mais tempo do que esperava. Por outro lado, Deus estava com ele e orquestrou os eventos em seu favor. O Senhor se revelou em um sonho que tranquilizou a angustiado Jacó. Sua história termina com o nascimento de seus 12 filhos, os ancestrais do povo de Deus. Que relato maravilhoso! Isso é apenas a introdução da lição desta semana. Então, lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos estudar a Bíblia com a lição da Escola Sabatina? Queridos, a lição desta semana tem por título Jacó, o enganador. O verso da semana está em Gênesis capítulo 27, verso 36, que nos diz: Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Queridos e queridas, podemos dividir a lição desta semana em 2 grandes contrastes. O primeiro é o contraste com Jacó e Esaú. O contraste entre os irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, aparece desde o início, sinalizando seus respectivos destinos. O primeiro filho, Esaú, é descrito por sua aparência. Ele era ruivo e peludo. O outro filho, Jacó, é descrito por sua atitude. Ele agarrou o calcanhar de seu irmão. Daí o nome de Jacob, ou seja, Jacó, que antecipa seu futuro ato de enganar seu irmão, registrado em Gênesis 27, verso 36, que é o verso para memorizar da semana. Mais tarde, quando Esaú percebeu que Jacó lhe havia roubado a bênção da primogenitura, fez um jogo de palavras com o nome Jacó, para reclamar que aquela era a 2ª vez que o irmão agarrava seu calcanhar. A diferença entre os 2 irmãos se verifica de imediato em seu comportamento e escolhas. Como Ismael em Gênesis 21, verso 20, Esaú era um caçador habilidoso, um homem que amava estar ao ar livre, em campos abertos, enquanto Jacó era um homem manso que preferia estar em casa. Esaú era amado por seu pai, no entanto, Jacó era amado por sua mãe. Você confere em Gênesis 25, verso 28. A natureza espiritual e sensível de Jacó contrastava com a natureza dura e física de Esaú. A palavra hebraica tan, que está traduzida como pacato, que qualifica Jacó, é a mesma palavra que caracteriza Jó, registrado no livro de Jó, capítulo 8, verso 20, e também qualifica Noé em Gênesis 6, verso 9. Jacó considerava o significado espiritual da primogenitura que ele desejava obter de modo tão apaixonado. Esaú, em contraste, não se preocupava com coisas além da vida presente e não estava interessado no que poderia acontecer após sua morte. Jacó, ao contrário de Esaú, que era voltado para o presente, mirava também o futuro e era particularmente sensível aos valores espirituais. Porém,
ele estava tão ansioso para garantir o direito de primogenitura naquele momento que usou meios materiais para esse propósito. Ironicamente, queridos, Jacó tinha fé suficiente para enxergar os valores espirituais e o benefício futuro de uma primogenitura, mas não possuía fé suficiente para confiar isso a Deus. O segundo grande contraste da lição que podemos ver nesta semana é entre Babel e Betel. A frase porta dos céus, que ocorre somente nessa passagem de Gênesis 28, verso 17, em toda a Bíblia hebraica, é uma reminência do nome Babel, porta de Deus, e, portanto, do inútil empreendimento dos homens de Babel, que nunca alcançaram a porta dos céus. A expressão a porta dos céus é paralela à expressão a casa de Deus, que se refere ao lugar que é a pedra de Gênesis 28, verso 18 e verso 19. Esse lugar, por sua vez, é o local terrestre da escada de Gênesis 28, verso 12, do sonho de Jacó. Portanto, como equivalente celestial da casa de Deus terrestre, a porta dos céus aponta para a morada celestial ou o santuário do templo. A lição de Betel é que existe uma conexão entre o céu e a terra, e que essa conexão é a escada de Jacó, que é o próprio Deus. Então, Jacó pegou a pedra que havia posto ao redor de sua cabeça ou sob sua cabeça, uma pedra que estava associada com seu sonho extraordinário e a pôs em pé como coluna. Jacó, queridos, ungiu a pedra para consagrar como um monumento, transmitindo assim uma lição espiritual. Essa pedra lembra as lições da escada de Jacó, a conexão céu-terra, em contraste com o nome Babel, que lembrava a tentativa vã dos homens que nunca chegaram à porta de Deus. Betel afirma que estamos na casa de Deus. Os homens de Babel nutriram a ambição de alcançar e adentrar o lugar de Deus para tomar seu lugar. A lição de Betel é que o acesso a Deus só pode ser alcançado por meio do dom divino, por meio de sua graça e encarnação, por meio da escada que é Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 51. É interessante observar que nessa pedra, o lugar em que estava a escada, que Jacó encontrou sua religião. Ele identificou esta pedra como a casa de Deus. Gênesis 28, verso 22. A pedra significava a certeza da conexão entre céu e terra. Gênesis 28, 12. Pode conferir aí sua Bíblia e vai anotando esses versos para você aprender mais durante a semana. Digo ainda para você, Jacó se comprometeu a construir um lugar de adoração, um santuário que iria testemunhar disso. Seu voto foi uma resposta à proteção divina no caminho de volta à terra prometida. Jacó também se comprometeu a dar o dízimo em resposta à dádiva divina de pão e roupas. A religião de Jacó, sua adoração e fidelidade são, portanto, descrita como uma resposta aos atos da graça de Deus e não, observe bem, e não como um meio de obter os favores dele. Queridos e queridas, Jacó respondeu por meio da adoração, pois o Senhor era seu Deus pessoal e porque o Deus celestial desceu e se conectou com a terra. Porque o Criador cuidou das necessidades físicas de Jacó e se preocupou com elas, e porque a fonte de tudo que ele tinha. Jacó respondeu, prometendo dar seu dízimo ao Senhor de tudo o que obtivesse. E aí, me diga, você gostou desse vídeo, deste resumo? Então lhe espero na próxima semana para juntos estudarmos a Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Uma maravilhosa semana para você e sua família. E deixo te dizer que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos reavivados pela palavra de Deus. Quero convidar você a orar neste momento. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medidas e nossa fidelidade a Ti é em respostas a essas bênçãos, não para recebê-la, mas porque já estamos felizes, porque o Senhor é poderoso e também benigno para com todos nós. Abençoa cada família durante toda esta semana e que sejamos fortalecidos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, nos vemos no próximo resumo da lição. Até muito breve. Uma feliz semana para você em família.